as águas turvas deste rio, que o seu amor partiu, deixando o caboclo a esfriar a sua dor. Isso aqui, essa água, né, pra mim traz tranquilidade, traz paz. Eu sempre... Aqui Manaus também é muito quente, né, traz frescor, né, mas eu sempre acho que Manaus né, eu podia estar num busão, aí eu tô pegando uma lancha pra vir pra cá, né, e aí vendo esse riozão maravilhoso, essa água. Quando eu morei em Floripa, né, ficar lá na praia, né, eu pegar um artigo que eu tinha que fazer doutorado lá, né, então eu também podia fazer isso na praia. Isso é muito bom, né, acalma muito a gente, assim, e como eu sou nervoso, né, eu sou uma pessoa nervosa, isso pra mim é muito importante. Da gente se levantar, irmão, pra saciar tua sede, saindo do fundo da rede, do nosso mundo conquistar. Falar de Elton Oda, o que eu posso dizer sobre ele? O Elton representa para mim, representa um pensamento diverso, representa uma luta, né, por uma sociedade igualitária, diversa. Nas lutas em defesa da universidade pública, nas lutas em defesa de uma educação diferenciada. É um grande amigo, uma pessoa que eu sei que eu posso contar. Uma das qualidades do Elton é a solidariedade. Um cara extremamente político no sentido mais profundo da palavra, tocador de pandeiro, capoeirista, né? Um paizão. É um grande amigo acima de tudo, sabe? Passamos bons e maus momentos juntos. E o Elton é aquele cara, mano, que acho que todo mundo queria estar do seu lado, entendeu? Todo mundo quer ele do lado, entendeu? É um camarada que a gente pode chamar realmente de ser humano. Na verdade é muito fácil falar sobre o Elton, porque tem tantas qualidades e tantas aptidões assim que é muito fácil falar sobre ele. Sempre foi um bom filho, um bom irmão. O Elton ele não era muito bagunceiro. Se era longe de mim, porque assim, por perto ele não era bagunceiro. Ele só era muito rancoroso, isso ele era, e vingativo. Aí isso era muito. Se você aborrecesse ele, ele descontava em alguma coisa. Então, ele era assim. Mas ele era um bom menino, né? Assim, eu só sinto não poder dar mais atenção para eles, porque eram três pequenininhos, né? E uma só para cuidar de três não era fácil, não. Praticamente eram gêmeos, né? Queria falar que nós temos muito, eu tenho um depoimento meu, eu tenho muito orgulho do irmão que eu tenho, sempre foi um irmão desde pequenininho, quer dizer, nós ainda não crescemos, somos pequenininhos, mas desde da tenra idade ele sempre foi o irmão protetor, né? Só ele que podia me bater, os outros não. Eu nasci já na cidade grande, né? Eu nasci em São Paulo, saí com 3 anos de idade de lá, fui para Curitiba. E de Curitiba para Manaus, 3 metrópoles, né? Embora eu tenha chegado em Manaus, ela ainda fosse pequenininha. E de Curitiba, o que eu me lembro... Vamos falar de São Paulo primeiro, que São Paulo, 3 anos de idade, eu só me lembro que meus pais falam que minha avó morava na Barra Funda, e eu morava com eles, né, com meus pais e minha avó, japonesa, meus avós são japoneses. E tinha uma vizinha lá que era a Rita Lee, ela morava no mesmo prédio, né, e eu não sei se eu fico triste ou feliz de saber isso, porque eu efetivamente não me lembro de nada dessa época, né, devia ter esbarrado com ela, de repente ela apertou minha bochecha e tal, e eu não sei de nada disso. Depois eu fui para Curitiba e aí eu já tenho boas lembranças de Curitiba. Meu pai era um vendedor, ele disse que era um caixeiro viajante, e ele tinha um fusquinha azul, fuscão,
da Nacional, que era o antigo nome da Panasonic. Ele vendia pilhas, vendia radinho de pilha, vendia coisas que a Nacional produzia em mercearia, né, o que a gente chama de taberna aqui em Manaus, em mercadinho. Saía o sul do Brasil todinho vendendo. E essa coisa do trabalho dele me remete às longas ausências, né, que ele teve em casa, porque ele viajava muito tempo, né, passava de cidade em cidade, ficava viajando um tempão. E aí a minha mãe ficava sozinha com a gente esse tempo todo, 3, né, com 1 ano de diferença um do outro, uma escadinha. E aí eu lembro que depois de um certo tempo, óbvio que ela estava de saco cheio de todos nós, né? E doida pro meu pai voltar, e a gente também, né? Quando meu pai voltava era uma festa. Depois, com o tempo, eu também fui aprendendo muitas coisas, a lidar com eles, né, um pouco melhor. E eu não tinha experiência de filhos, então eu apanhei muito para criar eles 3, sabe? E aí, lá naquele apartamento, a gente passava o dia fora de casa também. A gente andava muito de bike por aí. Tinha um parquinho lá, a gente se divertia no parquinho. Fazia um monte de estripulia de moleque, né? Pulava de rampa. Andava o bairro inteiro de bike. A minha mãe achava que a gente estava ali dando a volta da quadra, né? Mas a gente, acho que ela nunca soube, nem sabe até hoje, que a gente ia longe com essa bike, né? Jogava futebol, também tinha campinho de futebol e tal. Então essa parte da infância que eu me lembro de Curitiba. Ele o que ele era mais era teimoso, muito teimoso. Às vezes eu pedia para ele fazer uma coisa, mas eu acredito que era a maneira de eu falar que ele não aceitava, né? Então eu pedia para ele fazer algumas coisas, ele não fazia não. E era birrento, ele não fazia mesmo. Mesmo que eu prometesse bater, ele não adiantava, que ele não fazia, era bem birrento mesmo. Eu acho que eu tenho mais facilidade de aprendizado do que o Elton, mas ele é muito esforçado, assim. Se ele não consegue aprender de primeira, ele vai martelando até conseguir. Então, a persistência é uma das virtudes dele, e não é a minha. Eu acho que por ter essa facilidade, acabo fazendo de tudo um pouco, mas nada muito bem. Ele não, ele é o exemplo da excelência. Eu nunca fui bom aluno. Eu lembro da 4ª série do primário até eu terminar o ensino médio, infalivelmente, todos os anos eu ficava de recuperação. Eu ficava às vezes precisando tirar 12. Eu ia para conselho de classe, né? Então eu dei trabalho eu nunca fiquei reprovado, né? Meu irmão, ao contrário, né? O Wagner era medalha de honra ao mérito, tirava notão, era bom aluno. Minha mãe falava, né? O bom aluno, inteligente era o Wagner, assim, né? E realmente ele até hoje é um cara super inteligente, assim. Mas uma coisa que me fez, assim, eu queria, né? Eu queria terminar os estudos, queria fazer alguma coisa, que eu achava que era ser veterinário, depois eu vi que era a biologia mesmo, sem querer, e quando já na biologia que eu descobri isso. Mas acho que isso tem a ver com teimosia, né? Uma coisa que me marca, assim. Quando eu fui fazer doutorado, eu levei pau direto, várias vezes, para passar numa seleção para o doutorado. Então eu sou realmente teimoso, né? É tão marcante assim para mim isso, que eu coloquei assim, listei, né? Teimoso é algo tipo renitente, chato, insistente, persistente, decidido, inconformado, fanático, intolerante, perseverante e esforçado. Esforçado é uma coisa que realmente me marca, né? Tem o filme do Lula, a Glória Pires faz a mãe do Lula, né? E ela diz, tem uma fala, né, que ela fala: teima, meu filho, teima, né? E assim,
Pra mim isso é muito marcante mesmo, assim, porque se a gente não teimar, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não precisa ser inteligente, bonito e etc, etc, etc. A gente pode teimar e conseguir também. A nossa mente sempre volta a um passado não muito distante. 30 e tantos anos, 40 anos. Foi no primeiro campeonato de basquete que teve lá no Positivo e nós todos fomos lá para incentivar você. Nós fomos assistir o jogo, lá era jogo de basquete. E ele era o menorzinho da turma, só tinha grandão e ele era o pequenininho da turma. Eu pensei, esse pessoal vai massacrar meu filho. Mas passou-se o primeiro tempo, você não teve nenhum destaque, nenhuma reação positiva, ficou-se até um pouco triste a situação. Mas, quando terminou o primeiro tempo, eu trouxe você para junto da sua equipe e falei sobre motivação com você. Você não podia ser melhor que ninguém. Você não podia ser pior que ninguém. Você não ia matar ninguém e ninguém ia te matar. Então, o problema principal era a disputa. Porque no jogo, no esporte, o mais importante de tudo sempre é você estar presente, você está participando, você está lutando. Não importa quem está ganhando, quem está perdendo. O importante sempre é você estar presente. Você está marcando a sua presença naquela equipe. Assim, conversamos um pouquinho, o breve espaço que nós tivemos ali, e você voltou para o campo para começar o segundo tempo. Mas eu mesmo fiquei assustado. Esse é o termo certo. Pela velocidade com que você começou a participar. Você ficou ativo, você ficou presente, você tomava a bola dos companheiros, você marcava, você arremessava e, rapaz, era coisa de transformação. Você passou a ser um dos jogadores de maior destaque. E assim acabou fazendo 3 cestas, surpreendente. Mas ele se saiu tão bem que ele se enfiava embaixo da perna do pessoal, entrava e tal, e jogava. O pai dele saiu de lá com um sorrisão até, sabe, assim, que ele foi muito bem, jogou bem, né? Então ele era assim, por isso que eu digo, ele sempre foi muito determinado nas coisas que ele faz. E até hoje ele é assim, acho que é por isso que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Então isso foi uma lembrança que jamais vou esquecer. Jamais, porque você lutou, você correu, você passou a bola, você não ficou mais apagado. Pelo contrário, você trouxe vibração para a energia através do seu movimento. Movimentos rápidos e corajosos. É isso que eu esperava de você. Como tudo na vida que você fez. Lembra da sua faculdade? Você, quando saiu do Positivo para entrar no primeiro ano da faculdade, você lutou, você venceu, você foi o segundo colocado no curso. E tudo isso me enchia de orgulho. Mas teve uma época de rebeldia também, Eu acho que foi a época da separação, ficou rebelde. Não só ele, como os outros, ficaram muito rebeldes. Quando meus pais se separaram, meu pai também empobreceu, minha mãe, todo mundo, a gente vivia bem, porque meu pai era vendedor de pilha no início da carreira, mas depois ele ficou
gerente, depois ele foi ascendendo, né? Meu pai é muito guerreiro, meu pai é muito competitivo, uma pessoa que conseguiu ir longe, né? Numa empresa que ainda gosta de japoneses, gosta de contratar japonês, né? Descendente japonês. Então meu pai foi longe, a gente viveu muito confortável. Eu morava, né, chama um condomínio Vila Rica, lá no V8, um condomínio de Barão, assim, quando eu cheguei aqui, né. Cheguei a morar num hotel um tempo, e um hotel bom, né. E aí depois a gente ficou sem nada, assim. E isso foi muito difícil porque eu era um moleque burguês, um moleque mal acostumado, eu não tinha nem ido num banco na vida para pagar uma conta, né, eu não sabia fazer nada. E aí eu caio no mundão para me virar e logo em seguida meu pai vai embora pro Japão, né. Isso eu passei no vestibular na tora, estudando, me matando de estudar, eu tive que andar, às vezes por falta de grana pro busão, quilômetros no sol do meio-dia e voltar para aula. Me ralei bastante para estudar, passei no vestibular e aí passei um tempo ralando lá dentro também, porque foi bem ralado, assim, de ser um estudante bem pobre mesmo, né? E ele foi uma coisa de bom, ele quis logo morar sozinho, né, assim, com 17, 18 anos, aí achou alguém que deu um apartamento para ele morar lá. Aí ele foi para lá, eu falei, bom, se você quer assim, né, que seja, mas cuide-se, né, para não sofrer as consequências. Mas ele era muito cuidadoso, né, assim, em casa era muito caprichoso em cuidar das coisinhas dele, né, então eu acho que ele foi um tempo de aprendizado para ele ali. O Elton... fiquei 21 anos sem encontrar com ela. Quer dizer, fiquei no Japão 21 anos e ele foi, nesse meio tempo, foi uma vez, passou um mês com a gente lá no Japão. Mas apesar de não ter tido um contato frequente, de não ter esse relacionamento no dia a dia, eu acho que o sentimento é recíproco, ele sempre foi meu irmãozão, né? E o sentimento nunca mudou, né? O amor que a gente sente um pelo outro não diminuiu com a distância, né? Vou deixar a palavra com a Felícia. O Elton, a gente admira muito você, tanto como profissional quanto pessoal. Eu admiro muito esse seu lado paterno, né? A paciência e a disponibilidade que você tem com os pequenos e com os grandinhos. E eu quero dizer que sobre a vestimenta, né? Você deu a honra de ser o nosso padrinho de casamento. Você perguntou como que eu posso ir vestida, a gente fique à vontade. E você fez o seu melhor no momento. Você foi com uma calça jeans, com uma blusa azul, com um chapéu, seu chinelo. Você estava vestido com essa roupa de gala de honra para prestigiar o nosso casamento. E isso deu muito orgulho, a gente ficou muito feliz por você ter participado desse momento da nossa vida. E histórias engraçadas, eu lembro quando você estava estudando biologia na UFAM, você estava morando ali na Comendador Clementino, você começou a levar alguns bichinhos para casa, hamster, ratinhos, cobras. E o Wagner foi inspirado, me deu um hamster, laranjado, bonitinho, fofinho. E uns dias depois chegou lá em casa com uma cobra, uma jiboia pequenininha. Eu trouxe presente pra você. Eu disse, nossa, presente, né? Namorado dando uma cobra. Ele, ela é bonitinha, olha aqui. Aí eu fui pegar, ela me deu um bote, fiquei com medo. Ele, não, mas fica. Todo amor e carinho, eu recebi o presente. Só que uns dias depois a mamãe chegou e viu, não, pode devolver. E aí ele levou a cobra de volta, e eu não sei se foi essa que fugiu pra debaixo da casa de vocês, mas foi uma história bem engraçada. Isso lá há 20 e poucos anos atrás. Quase 30. Hoje, eu com os meus 33 anos, eu já te amei de tantas formas. Quando eu era criança, eu te amava como meu pai, era o pai que eu tinha, era a figura paterna que estava correndo atrás da sua vida, das suas conquistas, mas que sempre que possível estava presente, sempre que possível estava na festinha, vinha buscar no final de semana e por aí ia, com os seus 16, 17 anos de diferença.
você buscou oferecer pra gente, né, pra mim e pras meninas, aquela presença, o melhor que você tinha. E que foi muito significativo, porque hoje eu sou muito grata de ter tido você como referência paterna. Muito grata. Se hoje eu sou quem eu sou, e eu já te disse isso várias vezes, olhando no olho, mensagens e postagens e tudo mais, mas se hoje eu tenho o coração que eu tenho, muita coisa veio de você. Veio olhando, observando e vendo o quanto você era incrível. Mas não é aquele cara incrível de, nossa, que cara foda, snob, isso, aquilo, sabe, aquele cara que tá jogando dinheiro pro vento. Não, era aquele cara amável, era aquele cara que ele não abria a boca para dizer assim, nossa, eu te amo tanto, mas quando ele abraçava, era tanto amor num abraço só. Aquele cara que tinha amigos muito engraçados e amigos muito, muito verdadeiros, muito leais. E que você olhava para aquilo e dizia assim, caraca, quando eu crescer eu quero ter pessoas de verdade perto de mim. Aquele cara que era feliz, né? Que com todas as suas dificuldades e limitações como ser humano, como um normal, era um cara que buscava crescer, ser feliz e viver. Se hoje eu tivesse que te dizer alguma coisa que expressasse o que você significa para mim, seria gratidão. Na Zona Franca de Manaus tá uma loucura. Vai dar de graça para o povo, bicho de dentadura. Uma garrafa de Coca-Cola com cachaça pura. Não é pastor universal, mas promete a cura. Passo de ferro quer chegar a prefeitura. Deu um soco na mulher, escondeu com a atadura. Coloca o filho de canto pra candidatura e diz que vai ajudar o povo. Vocês vão votar nele? Eu acho bom morar aqui, porque tem esse verde todo, né? Ali é o fã. Eu trabalho ali, fica muito perto de casa. 5 minutos. Mas em compensação, bom, tem o INPA também, ó, o campus do INPA é uma mata linda, né? Bosque da Ciência e tal, mas é esse inferno de trânsito também, né? Então às vezes a gente fica louco assim com isso, e aí eu tenho que ir lá pra minha casa ribeirinha, lá do outro lado do rio, porque senão, né, a gente dorme com barulho aqui, fumaça, poeira, é uma desgraça isso. Meus olhos leem os dias que navego. E é bem meu corpo ensaiando tudo. Manaus tem isso, né? Eu tô aqui do outro lado do rio, né? É Manaus. 15 minutos eu tô lá na Ponta Negra. E aqui a gente sonhou, né, em ter essa casinha aqui. Eu tenho Manaus desde 14 anos, né? Então eu vi lugares que hoje são muito urbanos, igarapés que estão totalmente poluídos, assim, eu vi e frequentei, né? Eu frequentei a Cachoeira das Almas lá no Tarumã. Eu também lembro que lá no SESI, na rua do SESI do Clube do Trabalhador, tinha um balneário lá, né? Hoje tá sujão, assim. O Manaus foi se estragando, né? Mas hoje a gente tem que ir cada vez mais longe para encontrar um igarapé limpo, tá tudo poluído, assim. Então eu cheguei e gostei muito do que eu vi, eu me tornei biólogo, né? Assim, fui fazer biologia, trabalhei com pesquisa na biologia mesmo. Um bom tempo, fiz mestrado na ecologia, curti muito, né? Fazer isso na Amazônia era tudo de bom. Quando eu cheguei aqui em Manaus, na verdade eu
chegava de Curitiba, né? Então eu também cheguei um pouco, não gostei. Eu deixei a namoradinha lá e aí eu tava puto de ter vindo pra cá, achava tudo ruim, achava tudo feio, não gostava. E hoje eu sou muito mais... Todo berro da vontade, pergunta-se qual é o próprio fundo. A flor responde sem qualquer... Uma coisa que era problemática pra mim em Curitiba é que eu era muito diferente, né? Minha família, engraçado, a família do meu pai, mais do que da minha mãe até, é morena, de pele morena, são japoneses. Meu pai é um japonês bem escuro, meu tio era bem escuro, meus dois tios, o Yutaka e o Minoru, tanto que chamava a gente de japonês preto lá, né? E eu era pequeno ainda, né? Assim, então pequeno, mais escuro do que a média, assim, então eu era uma pessoa muito diferente lá, né? Era difícil de, enfim, na escola, né? Era classe média, jovem de classe média, criança de classe média é violenta, né? Tem muito bullying, assim, então sofri muito isso. Quando eu cheguei em Manaus, aí pareceu o encontro do Patinho Feio com a família, né? Tudo baixotinho aqui, moreninho, baixotinho era meu biotipo, né? Então ao mesmo tempo que eu não gostei, eu me encontrei. Eu me encontrei como se eu sempre tivesse, como se eu tivesse que ter nascido aqui e nasci por engano em outro lugar, né? Mas hoje eu não digo que eu sou paulista, né? Assim, eu não me considero paulista, né? Alguém que morou 3 anos numa cidade nem consegue se tornar, né, daquela cidade. Então, na verdade, eu sou manauara. Difícil mesmo é ter a ver com o mundo. O Elton foi uma grande surpresa aqui em Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, foi um dos primeiros amigos que eu ganhei aqui em Manaus. E o engraçado, o incrível, que eu conheci antes o pai dele, né? Fiquei colega do pai dele primeiro, para depois conhecer o Elton, e nos tornamos grandes amigos. Eu diria que foi uma amizade à primeira vista, né? É um cara cheio de histórias. A gente morou na mesma casa durante um tempo, né? Fomos farrear durante muito tempo juntos em Manaus, eu, o Elton e outros amigos, né? Catando no jatobá aqui pra minha flor. Tenho muito orgulho de ser amigo do Elton, dele ter me concedido esse privilégio de conviver tantos anos com ele, né? Uma pessoa fantástica. É interessante, você fez a pergunta quando que nós nos conhecemos. Eu não tenho muita certeza, acredito que tem mais de 30 anos e foi num congresso, isso eu tenho absoluta certeza. Agora, eu não sei se foi num congresso lá de São Paulo, congresso de parasitologia lá em São Paulo, ou num congresso de parasitologia lá em Poços de Caldas. Foi num desses que eu estava numa sala e você chegou muito educadamente fazendo umas perguntas, logicamente, de parasitologia. Aí nós começamos a conversar, nós começamos a bater um papo e a gente viu que nós tínhamos muitos pontos em comum. Então foi esse o início da nossa amizade, que dura até hoje e que eu prezo muito, porque eu acho você uma pessoa especial, não só pela forma de lidar, de delicadeza, de gentileza com a gente, mas principalmente pelo seu ideal de melhorar a humanidade. Foram muitas vivências, mas a maior foi quando nós escrevemos juntos o livro Parasitologia Básica, né? Você, o Arthur, a Thelma, nós 4 conseguimos fazer um trabalho muito bom. Então você é uma pessoa especial, por isso estamos juntos. Bom, ainda bem que eu conheço o Elton tem pouco tempo. Ele foi aluno da primeira turma que eu dei aula na Botânica da UFAM.
na época que eu fiz o meu concurso. O Elton foi meu aluno de Fisiologia Vegetal em 90. Se foram 30 aninhos aí, né? E além da gente trabalhar junto, eu me encontrei com o Elton. Aliás, a gente fez um trabalho junto lá no Urucu, no campo petrolífero de Urucu. E interessante naquela época que o Elton sempre teve esse cabelo meio comprido aí, mas naquela época ele estava com um chanelzinho de bico, assim, básico, por aqui assim, né? Bem discreto. E conversando com o mateiro lá do Urucu, numa outra viagem, o mateiro falou assim: professor, e o Elton, hein? Aquele rapazinho, mas qual rapazinho? Aquele meio frozozinho. Quer dizer, vários gays foram para o Urucu, né? Trabalhar, alunos, professores, né? Mas só quem levou fama de gay lá foi o Elton, né? Eu acho que desde lá vem essa simpatia dele aí pela causa LGBT, QIA+, né? E além dessa história, o Elton fez uma coisa por mim muito, muito legal. Ele, o Marcelo Gordo e o Mongeló, né? Eu estava num relacionamento abusivo há uns anos atrás, e os três vieram conversar comigo, sério, que eles fariam o que precisasse ali para me ajudar, né? Para me ajudar eu a me defender, né? E isso ficou marcado para mim, porque foi uma coisa muito importante, e essas coisas a gente tem que valorizar, que são as grandes amizades. Olá, Elton, tudo bem com você? Estamos aqui para lhe desejar feliz aniversário, data muito bonita essa de 50 anos. Temos muita coisa pela frente, mas deixamos também um bocado de coisas para trás, e principalmente experiências boas. Lembrando que a gente se conhece há um bocado de tempo, né? Você foi primeiro estudante, depois colega meu como professor na UFAM. Desejo para você, então, saúde e sucesso na sua vida. Grande abraço. Olá, Elton, parabéns, felicidade, muita saúde. Comentando com o Antônio, eu lembrei de um poema antigo, um poema breve que eu fiz há algum tempo, e penso que vem a calhar na oportunidade. Eu acho que é parecido contigo. O poema chama-se Inverso e diz assim: um poema livre, solto, diferente, sem rima nem verso, feito de trás para frente. Aceite-o, que é de coração. Grande abraço. Ele foi meu orientador no mestrado, mas também na minha vida pessoal, profissional. Nossa amizade começou, né, em 2015. Eu tive a satisfação de participar um pouco da vida da família do Elton, porque ele me permitiu isso. O Elton Oda eu conheci quando eu ainda era professor substituto na UFAM, no Departamento de Ciências Sociais. Eu conheci aquele professor lá do mini-campus, né? Um professor diferente, jovem professor. Eu me tornei professor da educação básica com 18 anos, né? Não é nem idade para ser professor, né? Depois, com 23, eu me tornei professor universitário, que também é outra idade, que não é idade para ser professor universitário. Então, aí comecei a ganhar melhor, né? O salário cresceu, e aí o que aconteceu é que eu não problematizei muito essa ascensão social. Então, por um certo tempo, e a universidade sempre foi espaço da classe média, né? A biologia passou a se tornar um curso até mais elitizado. Não problematizar isso, até que chegou a filosofia na minha vida, a partir da Associação Filosofia Itinerante. Era um grupo de teatro de maluco assim que rodava Zona Leste, Zona Norte e periferia de Manaus, com peças de teatro e tal. E ali eu comecei a entender o meu local de pertencimento. Também um outro programa do MEC, chamava Conexões de Saberes, que era um programa de ações afirmativas. Aí eu comecei a me tocar, né, que meus pais são de família pobre, são de família tradicional, de cidades pequenas, que
que eu era filho de trabalhadores, que aquele era o meu lugar, assim. E aí sim eu me encontrei nas lutas sociais, encontrei nas lutas sindicais, no movimento docente, nos movimentos sociais, que até hoje eu sou muito... gosto muito de fazer, estou muito lá, assim. Então isso foi um encontro, né, com minha origem, minha fala. Minha mãe fala que tem as irmãs dela, são a Nirte, a Raquel e ela é a Zenirda. Então essa fala, né, que é lá do interior de São Paulo, é a fala das pessoas simples que foi a minha infância. Meus pais são assim, eu sou assim, né? É isso que me deixou marcas assim mais fortes, né? O Elton está sempre pensando na coletividade. Foi com esse intuito que ele e outros companheiros e companheiras criaram o Núcleo Comunitário Sofia, lá no bairro do Coroado. Eu tive o prazer de ser convidado para participar desse núcleo, onde nós desenvolvíamos ações voltadas para os jovens, para as crianças, sobretudo no âmbito da educação. E nos nossos planejamentos, nas nossas conversas, sempre era a orientação, nosso debate, discussão sobre a coletividade. Pensar a coletividade no sentido da nossa organização e que essa ação, que as nossas ações fossem sempre voltadas para a coletividade. Uma coisa que nós poderíamos contar da nossa história, Elton, é o Núcleo Sofia, sabe? Foi muito importante para mim. Aquele grupo que nós formamos ali era um grupo muito avançado, né? O debate bastante prolongado, um nível de formação absurdo. Foi muito legal. E eu conheci o Elton Oda há muito tempo atrás. Eu ainda era adolescente quando conheci o companheiro e tive o prazer de reencontrá-lo na Universidade Federal do Amazonas no projeto Conexões dos Saberes. Era um projeto que trabalhava as políticas de acesso e permanência dos estudantes de baixa renda na Universidade Federal do Amazonas e buscava motivar essa turma, né? Trabalhar com todos esses estudantes, a qual eu fazia parte, a entrada no mundo da produção científica, né? E não de qualquer maneira, mas com um método que pudesse fazer com que os estudantes se sentissem à vontade em estudar, em ler, em apresentar, em politizar a sua produção científica. Então foi um processo muito bacana. Porque o Oda não é aquela figura do militante clássico. O Oda ele faz um trânsito entre essas lutas e uma vida que busca um sentido subjetivo para essas lutas, que vai além daqueles esquemas para a construção de uma outra realidade. Para além desses esquemas clássicos, a gente tem um militante que é alguém que curte arte, que curte uma outra concepção da relação entre o homem e a natureza, entre os homens e os homens, e é um cara leal, um cara criativo, um cara que faz um trânsito pelo samba, pela educação popular, pelas artes de um modo geral, e que junto com a gente busca construir um mundo onde a gente possa se tornar seres menos estranhados, um mundo mais amigável. Eu lembro de uma vez que ele se vestiu de reitor num ato que teve lá na UFAM. Meu filho tinha 1 aninho assim andando pela universidade e a gente participou desse ato político-cultural contra as práticas autoritárias da universidade naquele período, contra essa forma de conduzir o sistema de ensino. Então são lembranças aí de vida e de militância que eu tenho do Elton, que é uma pessoa para mim que tem uma atuação muito política. E a nossa sociedade precisa muito desse tipo de envolvimento dos professores, não só na sala de aula e trabalhar, mas professores que realmente participam, né, da vida dos alunos, estão ali para o que daí vier também, se solidarizando em várias coisas. Eu conheci o Elton no meu ensino médio ainda, mais ou menos assim pela metade,
em um dia que eu, por acaso, fui brincar na casa de um colega, depois da aula, e aí esse garoto, por acaso, era o Gabriel, filho do Elton. E assim, desde pequeno, o Elton sempre representou muita coisa assim pra mim, porque ele era um cara, sempre pra mim, foi um exemplo. E uma das coisas assim marcantes de todas as histórias que a gente ao longo desse tempo, né, viveu, eu lembro de um dia que a gente foi pra rádio, porque pra quem não sabe, o Elton também foi radialista. E aí tinha rádio comunitária e de repente tava eu, o Gabriel, o Elton e toda a equipe lá. Aí eu e o Gabriel saímos entediados de dentro do estúdio lá e a gente foi brincar na laje da rádio. Depois a gente começou a subir na antena. E aí o pessoal da rádio começou a dar uma interferência horrível e todo mundo já tinha feito muita coisa, não sabiam o que fazer para o sinal voltar ao normal. Até que de repente sai todo mundo dentro do estúdio e vão lá para fora para olhar a antena. E quando eles olham, eu e o Gabriel lá em cima da rádio, da antena. Aí eles, meu Deus, desce vocês dois. E aí assim, apesar de tudo, a gente era muito peralta e brincalhão. A gente, ele não brigou conosco, né? E do contrário, ele nos deu a oportunidade de falar em um momento, né? Ler um texto, né? Conversar com a gente na rádio, ao vivo. E isso é uma das coisas que eu aprendi com o Elton, assim, essa questão de abrir, de criar ponte, de dar oportunidade para as pessoas, dar voz, independente de qualquer coisa. As lembranças que eu tenho é ali pela rádio comunitária Voz das Comunidades, 87,9 FM, no Mutirão. Então a gente se conheceu aí na militância social, no ativismo, no compromisso com as comunidades periféricas da cidade de Manaus. Em um momento que nós nos conhecemos, eu diria até que não foi presencialmente, aí nós nos conhecemos na rádio comunitária, mas especificamente a minha lembrança aqui é do momento em que eu estava na produção do programa Construindo Cidadania e eu coloquei uma música de um grupo sertanejo. E lá no intervalo, né, enquanto a música estava tocando, eu recebi um telefonema, estava lá na produção, e aí era o Elton Oda, né, fazendo a reclamação daquela música e daquele grupo sertanejo, que na verdade era um grupo de latifundiários. Então falava, a música era bonita, tudo mais, falava sobre o Brasil, falava sobre pobreza, mas era muito contraditório. E, bom, eu gostava do grupo, né, mas, enfim, depois dessa eu não coloquei mais, né, e depois eu acabei avaliando mesmo, realmente tinha acordo com Elton Oda, perfeito, né. E é uma alegria imensa a gente poder viver essa vida comunitária, mesmo estando um pouco longe, né, em regiões geográficas diferentes, mas com ideais parecidos, apesar de divergências, né. Agora há pouco mesmo a gente estava debatendo sobre violências e não violências e é um tema que a gente diverge muito, né, e que a gente tem aí nossas discussões, mas são discussões alegres, saudáveis, que movem, né, nos movem a continuar cada vez mais atentos assim à ética e aos valores com os quais a gente está integrado na construção dos nossos trabalhos, das nossas vidas, né. Cara, o fato de eu ter conhecido o Elton no começo de 2017 mudou bastante coisa pra mim, que foi bem marcante, assim, né? Eu lembro que na época o Marcelo, amigo nosso, falou que tinha um pessoal fazendo um movimento social no Coroado, que estava iniciando um coletivo chamado Caxiri, e que estavam fazendo os mutirões, que a ideia era fazer uma horta comunitária, enfim. Falei, vou lá conhecer essa galera que deve ser massa, né? E aí não deu outra. Cheguei lá, conheci muita gente legal que tá no meu convívio até hoje, né? E entre elas o Elton, né? E daquele dia em diante, nem do Caxiri eu saí mais, porque eu tô entrei na coordenação do Caxiri depois de um tempo e tô até hoje, quanto à nossa amizade, né? E a ponto de eu ser padrinho da filha dele hoje, a Gabiroba, a Gabi. E também o Maiká, que quando eu cheguei no Caxiri é tão pequenininho e pude ver ele se transformando e, enfim, foi uma experiência muito legal também, muito gratificante, o convívio com o Maiká, com a Gabi. Em que contexto eu conheci? Eu conheci no contexto da greve dos docentes da UFAM de 2012, quando naquele momento, no momento de votação, o camarada Elton votou contra a greve. E após a deliberação,
ele se dispôs a trabalhar, colocou seu nome para participar do comitê de mobilização, e não temos dúvida de que ele atuou muito mais do que alguns que votaram a favor da greve. Então isso é só um exemplo, uma amostra do seu espírito democrático, do respeito ao diálogo, né, à democracia, digamos assim, a posição da maioria. Então, assim, o Elton, em outras circunstâncias também estive junto com ele, né, como por exemplo no Coletivo Caxiri, no envolvimento com atividades artísticas, culturais, e projetos de extensão, os Quintais Urbanos, né, que é um projeto que ele coordena no Coroado, né. E são muitas virtudes do Elton, mas eu destaco aqui mais duas. Uma delas é o seu espírito acolhedor, quando uma vez ele convidou a minha companheira Rutinha para passar junto com ele e sua família na sua residência uma passagem de ano, né? Ou seja, para vibrar o ano novo. Então, assim, é aquele cara que abre as portas da sua casa para acolher as pessoas, é aquele que está com o coração aberto para ouvir, para dar força, para ser solidário e generoso. E, aliás, diga-se de passagem, a generosidade e a solidariedade é uma marca do Elton. E a outra coisa tem uma relação muito direta com a sua especialidade, que é a biologia e o carinho e os afetos, né? Uma das suas qualidades é, em pleno domingo, às vezes, no ponto, às vezes, que o Elton estava saindo para plantar uma árvore no Coroado. E essa árvore também ele planta no coração de todos aqueles com os quais se relacionam, que é a árvore do amor, do carinho, da alegria e da solidariedade humana. Eu tenho algumas vezes ouvido falar que as pessoas dizerem que encontram dificuldade para falar sobre as pessoas das quais elas têm um afeto. Eu penso o contrário, que é bem mais simples falar de quem a gente gosta, né? Mas a cidade é maior que um oceano. Não faço planos, é melhor deixar rolar. A consciência que abomina o apartheid, que lê do engano, preconceito há de continuar. Não é o meu país que perdeu o rumo, é o mundo. Adeus Teresa de Calcutá. E aí nesse caso do Elton Oda, a quem eu carinhosamente alcunho do Afrojap, fica bem mais simples, porque é um cara transparente, né? Que a gente sempre sabe o que ele está pensando, e isso nos dá uma certa previsibilidade em relação a ele. É um ativista, é um maluco, é um agitador cultural, é um inconformado social e político. E o mundo precisa de gente assim. O mundo só se transforma com pessoas dessa forma, né? Pessoas que agem desse jeito, que pensam a vida desse jeito. O mundo não é modificado por aqueles que vivem dentro dos padrões daquilo que se convencionou ser o comportamento social. Se goste ou não, mas o cara tá sempre assim, ele é sempre quente ou frio, nunca muda. Isso me encanta nas pessoas, essa capacidade de estar inconformado com tudo aquilo que está fora do universo que ele enxerga como ideal para as pessoas. Ele é meu amigo, meu vizinho, meu camarada. E a primeira vez que eu vi o Elton, eu estava no primeiro bar, eu acho que em meados de 99 para 2000. E foi quando ele passou pro Gabriel, bem pequenininho, né? E eu conheci o cara, o seu Jaca chamou ele, aí a gente conversou e foi em 99, eu acho, isso aí. Acho que ele lembra disso. E o Gabriel bem pequenininho lá, no primeiro bar que eu tava começando com o bar ainda. E é isso, né? E o Elton é um cara que é pai, né? O cara que é parceiro, o cara que é família mesmo, né? Amigo, né? E super gente boa, sabe? O Elton Oda é o cara que eu já falei antes, que todo mundo quer estar do lado dele, né? Ele é uma pessoa sensacional. E de 1999, eu acho, ou foi 2000, não lembro. E depois a gente foi rolou o samba aqui também, né? Através dele conheci muita gente bacana também. Bom,
O Elton é parceiro forte aí há mais de uma década. Logo que eu cheguei em Manaus aqui, a gente se falou por telefone. O Cabelo, outro parceiro nosso, dono do bar, me deu o contato dele. Ele estava em Florianópolis para doutorado. E aí me cedeu a casa dele lá, uma república. E aí, daí pra cá, parceria forte. É um cara acolhedor, né? Cara atuante aí das causas sociais, ambientais, linha de fronte. E aí foi lá que eu conheci a Caidara, a Mônica, e estamos aí até hoje. E uma coisa que eu admiro nele é a dedicação que ele tem pelos filhos. Isso eu admiro muito nele. Muito dedicado. Ele deixa tudo para ir brincar com os meninos, contar história para eles, sai com eles. Ele mesmo diante de várias separações, ele nunca abandonou os filhos, né? Então isso é uma coisa que eu tiro o chapéu para ele, sabe? Um coração imenso, né? Ele é baixinho, mas o coração é gigantesco. Um cara que criou seus filhos sempre com muito carinho, com muito respeito, transmitindo valores, né, e princípios super importantes para eles todos, né, para os seus filhos. E isso também reflete no dia a dia das suas ações e tudo que ele faz. Então é um cara que tem todo o meu respeito, sabe? Na minha vida, metade da minha vida pelo menos é dedicada à paternidade, né? E eu gosto muito disso, né? Eu escolhi ser pai, gosto de criança, gosto de acompanhar o desenvolvimento, contribuir com isso, assim. Eu acho que o plantel da humanidade tá muito ruim, né? Cheio de bolsominions. Mas a gente pode melhorar, né? E se a gente pode melhorar, né? Com nossos filhos, né? Se dedicando a desenvolver gente solidária, né? E é isso que eu tô tentando fazer, né? Eu acho que essa galerinha aqui de casa é incrível, não é, meu? Demais. Quando eu conheci o professor Elton, ele tinha, acredito, uns 42 anos. Era mais fechado. Conheci na UFAM. Lá no ICB, né? Perguntando se eu poderia trabalhar na casa dele. E assim começou essa amizade, né? De vir trabalhar meio que por ali, mas hoje já se fazem quase 8 anos que eu frequento essa casa. Então vi os filhos bem menores ainda. Não tinha Maiká, não tinha Gabi, né? Não tinha os outros menores, né? Só tinha os maiorzinhos. E assim foi. A casa era bem mais, né, agitada. Os cômodos eram bem mais apertados, né? Então hoje já os maiores foram crescendo e veio os menores, né? E agora eu vou compartilhar comigo, né? De novo. Vocês sabiam que vai ser aniversário do papai? Sim. Quantos anos o papai vai fazer? Não sei. Mas vocês acham que é muito ou é pouco? É muito. Muito? O papai vai fazer 50 anos. 50? Isso é como? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. E depois do aniversário do papai, vem o céu? Bem depois vem o da mamãe. Uhum. O que vocês querem falar de aniversário pro papai? Eu quero falar feliz aniversário. Eu quero dar de presente pro papai um grande boneco de cachorro de adulto. É mesmo? Sim. Você acha que ele vai gostar? Eu quero dar uma boneca pro papai. Uma boneca? Que legal. Vocês gostam do papai? Sim. É? O que lembra o papai? Lembra sobre a história dos contos de fada. Lembra o papai? E você, Maiká, o que lembra o papai?
Ele brinca com a gente. Ele compra bolo pra gente. Sério? E a gente também pode comprar bolo de feliz aniversário pro papai. Eu acho uma ótima ideia. A gente pode colocar bala de estrelinha. E qual a brincadeira preferida do papai? A brincadeira preferida dele é trabalhar. E você, Maica, qual você acha? A brincadeira preferida dele é brincar de esconde-esconde. Sério? Sim. Como é o trabalho do papai, Gabi? O trabalho do papai é trabalhando no computador. Você acha que é um trabalho legal? Eu acho um pouquinho legal. Um pouquinho só? Qual é o trabalho do papai, Maica? Senta, filho. Conversar com as pessoas. Ele conversa com as pessoas? Sim. Igual você, mamãe. E o que o papai gosta de fazer? Ele gosta de brincar e também de sonhar. De sonhar. Vou ligar o gravador pelo menos primeiro. Vai lá, agora pode falar. Papai, eu te amo. E o que mais? Você é muito legal. Você tá bêbada, garota? Com 15 anos, se manca. Mas aniversário, você pode tomar um champanhezinho, né? Sim. Papai também te ama. Eu te amo, papai. Eu acho que ele sempre foi uma referência pra mim. Quando eu era criança, ele era a minha brincadeira preferida. Quando eu era adolescente, eu nunca fui de fazer muitos amigos. Então ele sempre foi o meu melhor amigo durante a adolescência. E já quase na fase adulta, né, na faculdade, ele foi o motivo de eu ter escolhido jornalismo e de eu ter me formado jornalista. Uma coisa que ele sempre fez foi tentar fazer o seu melhor e sempre tentar melhorar como pai e estar sempre presente com os filhos, estar sempre buscando a melhor educação e as melhores condições de vida, e isso é muito bonito, assim. Ele sempre busca melhorar e eu acho que ele pode não ser o pai perfeito, mas ele é o melhor pai que eu poderia ter. Eu e o Elton, a gente se conheceu, foi um dia bem engraçado, inclusive, porque ele não estava bem, ele estava numa fossa e tudo mais. E aí a irmã dele a Yuki, né, resolveu fazer um samba para que ele talvez saísse aí, né, dessa fossa, se distraísse, enfim. Eu estava lá na casa dela e aí ela falou, olha, meu irmão tá chegando aí, ele não tá bem, então a gente vai fazer uma música. Eu também não tava nada bem. E... ok, né? Só que eu acho que no meu imaginário, né, Yuki bem japinha e tudo mais, eu imaginei que seria mais ou menos isso, né? E aí quando chegou o Elton, já de ter esse trejeito dele todo muito japa, assim, além de tudo ele tava com uma calça, que assim, todas as cores que a gente possa imaginar tinham naquela calça. Todos os tons, assim. E eu lembro da cena dele subindo a escada, porque eu fiquei, gente, como é que pode isso, assim, né? Porque eu não lembro exatamente como era, mas do ponto que eu tava, dava pra ver perfeitamente a calça, eu não conseguia ver ele, assim. Então era uma calça subindo. E a gente brinca, né, que eu me apaixonei pela calça dele. Bem, na verdade, eu me apaixonei pela coragem daquela pessoa de sustentar isso, né? Uma calça, tá todo mundo te olhando, assim. Eu, particularmente, tenho muito problema com isso, né? Talvez pelo meu tamanho, assim, né? Então, eu acho que eu sempre chamei muita atenção e aí isso virou um pouco um trauma. E eu acho que a nossa história, ela é marcada por isso, assim, da admiração que eu acabei tendo por essa maneira do Elton de encarar a vida, assim, né? Ele
ele é uma pessoa que ele é apaixonado pela vida, apaixonado pelas histórias das pessoas. Ele tem isso muito latente, assim, nele, né? Então, assim, ele gosta de ouvir, ele gosta de conversar, ele gosta de falar, de contar sobre a vida dele, né? Como nesse documentário. E então, pra mim, sempre foi muito, muito encantador, assim, né? A forma que ele leva, né, a vida, esse amor que ele tem, assim, pelas pessoas, né? Ele gosta muito de abraçar, de falar, de contar da vida dele, mas ele adora ouvir, né? Então, assim, ele é um contador de histórias e ao mesmo tempo um bom ouvinte, né? Ele tem uma imagem que diz muito sobre o Elton, que é ele com caixa de pupunha, com muitas coisas na mão, numa roda das vizinhas aqui de casa, né? Então ele é a senhorinha que fica lá contando histórias, né? Que fica conversando com a amiga ali no... Esse é o Elton, assim. Então ele tem ele é muito determinado. Ele é muito teimoso, a gente sempre fala isso, né? Mas assim, ele é teimoso por viver, sabe? Ele é muito determinado naquilo que ele quer construir, então é muito bonito isso, assim, eu acho muito bonito, né? Quando eu tinha 42, 43, aí eu conheci a Karine. E aí a gente teve eu quis pela primeira vez, assim, quis ter uma relação monogâmica mesmo. Eu falei, não, relação aberta já tive, achei muito complicado e agora eu não, assim, prefiro uma coisa mais simples mesmo, né? Já falei pra ela e tal, assim, tipo, foi muito feliz, assim, eu fui muito feliz com ela e acontece que eu tive e perdi. Aí eu perdi e fiquei louco, assim. Eu fui procurar terapia, né? E na terapia depois de 1 ano e meio, assim, eu descobri que ela tava fazendo muita falta e que era essa a causa, né, de eu estar assim tão triste, né? Mas eu também não tinha essa consciência, né? Assim, foi uma coisa que foi meio surgindo com o tempo, até que eu percebi que era isso, assim, que eu tive uma família linda, que feliz, assim, e eu queria isso de volta, né? E aí hoje a gente tá junto de novo e tá super feliz, assim, eu tô bem feliz, assim, Karine também. Quando minha mãe conheceu o Elton, foi uma relação muito engraçada, porque ela se negou a conhecê-lo. Principalmente ela, né? Meu pai nem tanto, mas assim, foi por conta do Elton que eu não voltei, né, lá pra Itapetininga. Então, assim, que eu acabei ficando pra cá e construí minha vida aqui em Manaus, né? Tão longe, né, de Itapetininga. E aí eu lembro que ela meio que se negou, né, a conhecer, assim, demorou um tempo, não quero, deu vários motivos, assim, mas quando eles se conheceram, pareciam amigos eternos, assim, e aí, nossa, sempre, né, assim, falava muito e tal. E aí quando a gente terminou, ela ficou muito triste, assim, ela ficou muito sentida, minha mãe já não estava bem, ela estava com um problema de saúde muito sério. Ela estava tratando um câncer, e aí foi no momento que eu contei e tal, né, que a gente tinha terminado, porque ela percebeu, né, as diferenças que estavam acontecendo, né, o cenário que eu tava era outro e tal. E aí ela ficou, mas assim, ela não falava muito, assim. Então ela ficou lá na dela, mas sentida, né? Porque a gente tinha terminado e como é que eu ia fazer, se eu ia voltar, né? Eu falei, não, mãe, tudo continua da mesma forma, mas eu vou ficar por aqui, né? E aí eu lembro que um dia, relativamente recente, né? Ela me liga e ela não tava bem já, mas ela perguntou como é que tá o Elton. Assim, ela fez uma pausa, fez essa pergunta e aquilo me tocou muito fundo, assim. Porque ela não perguntava tantas vezes, apesar de perguntar. Mas dessa vez tinha um outro tom, né? Tinha
como está o Elton? E aí eu falei, mas eu fiquei muito pensativa em relação a isso, assim, a gente já não se falava há uns dias, eu e o Elton. E aí eu decidi falar pra ele, que ela tinha perguntado, assim, eu me emociono um pouco até pra falar disso. Porque... E aí eu falei, nossa, minha mãe perguntou por você. E aí ele, poxa, como ela tá e tal. Mas a gente começou a conversar, né, depois disso, a gente começou a conversar mais, assim. E logo depois minha mãe faleceu. E a gente fala, né, que esse nosso retorno a gente deve muito a ela, porque foi ela que deu o start, assim, que deu aquela chamada, sabe, pra gente voltar a se falar e se reaproximar. Hoje, aos 50 anos, eu tô aqui em Manaus como alguém bastante integrado à Amazônia. Eu conheço alguns povos da floresta por aí com que eu convivi, né? Vejo que essa é uma maneira sustentável, uma maneira que é rara na humanidade, assim, uma maneira de conviver com o meio ambiente, né, que não destrói, que não polui, é uma maneira de cultivar alimentos, de viver, de morar, né, que você não encontra por aí, em outros lugares, né? Claro que a gente pode falar da Nova Zelândia, de outros lugares onde tem povos assim similares, mas comparado ao modo de vida ocidental, né, isso aqui é muito superior, né? Para contrapor aí ao eurocentrismo, né? Vamos escurecer, né? Ao invés de esclarecer, vamos escurecer, né? Isso que é a nossa consciência e perceber o quanto isso é bom, né? O quanto isso deve ser ensinado para o brasileiro, né? Para o estudante brasileiro, para o estudante de biologia, ou de filosofia, ou de engenharia, né? Ele precisa conhecer o modo de vida do povo amazônico, né? Porque isso deveria ser o futuro, né? O futuro não é, né, como dizem, o atraso, né? Esse povo aí não é atrasado, esse povo sabe viver muito melhor do que aqueles que se dizem desenvolvidos, né? Do que aqueles que se dizem civilizados, né? Então, é isso que eu espero, é isso que eu busco na educação, quer dos meus filhos, quer dos meus estudantes, quer na relação com qualquer pessoa, né, de outro lugar, né? Porque para mim a Amazônia, se ela conseguir se manter, se salvar, ela vai salvar o mundo. Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus. Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Te amo, meu irmão. Feliz aniversário. Eu vou falar um poema que, para mim, é a cara dele. Então vai o poema de um ídolo meu para outro ídolo. Los que luchan, de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Ao Elton Oda, o meu desejo de feliz aniversário e que se mantenha essa pessoa digna que tem se mostrado até hoje. Uma vida longa para você, que venha mais meio século para você aí. E desejo tudo de bom. E como o Ismael falou, você não é só uma pessoa maravilhosa, mas você também é um ser de luz. E eu espero que Deus te ilumine muito, continue te iluminando, que esse brilho do teu olhar continue
sempre radiante e esse coração gigante continue transbordando de amor, que é o que você passa para todos nós. Beleza? Axé, meu querido. Olá, Welton. Parabéns. Quero te desejar muita felicidade, saúde, paz, alegria, muita felicidade. Parabéns. Feliz aniversário. Axé! Você passou a ser um destaque em tudo aquilo que fazia. E não porque papai ajudava. Pelo contrário, foi a época que eu mais sofri com a ausência na sua luta. Mas você chegou lá, você venceu. Fez vestibular, passou, né? Passou em segundo lugar. Depois fez o curso de mestrado, também passou. Fez o curso de doutorando, também passou. Ora, é esse o maior orgulho que eu sinto de você, né? Maior orgulho não. Maior orgulho é você ser meu filho. Como você me surpreendeu. Você foi brilhante em toda aquela privação que você passava. Você chegou lá e venceu. Parabéns, filhão. Cinquentenários aí, né? 50 voltas ao sol aqui no planeta Terra. Que alegria poder fazer parte da sua vida nesse momento. Pude cuidar dos filhos dele, cuidar da família, participar, ajudar na casa. Isso para mim foi de grande aprendizado, assim, uma prova de amizade e confiança. Então eu estou muito feliz, assim, eu disse pro Elton que eu tenho ele, a família dele no meu coração. Ele é filho dos filhos dele, filhos dos filhos dos filhos dele. São todos amados e vou cultivar a amizade com muito carinho, muito afeto, muito amor mesmo, porque sou eternamente grato por meu amigo aí. É isso que nós queremos, né? Nós queremos a felicidade de todos os filhos. Assim como eu quero a felicidade do Wagner, da Felícia, da Vanessa, do Reluyuki, de todos os meus netos, meus 10 netinhos, eu adoro. Então, são coisas assim que o coração de mãe sempre quer, né? Que os filhos estejam bem. Se eles estiverem bem, nós estamos bem também, né? Só tenho que agradecer a Deus pela vida dele, que Deus dê muito ainda anos e anos para ele. Deus proporcione tudo de bom. E eu quero lembrar o seguinte, 50 anos. Essa idade e esse número é muito significativo para você e para nós, companheiro. Salve, salve, muitos anos de vida, que venham mais 50 e muita luta social, porque a gente sabe que você é um guerreiro e um grande atuante. Muito obrigado e parabéns. Welton, eu queria também, em nome meu e da Alice, né, desejar a você a maior vitória, né, e a maior tranquilidade. Olha ela aqui. Nós te amamos, tá, Welton? E muito. Parabéns. Parabéns, senhora. Beijão, Welton. Beijo, abraço. Feliz aniversário, de todo coração. Queríamos estar aí com você. Feliz 50 anos. Parabéns, viu, Welton? Beijo. Camarada que vive a vida intensamente, que eu respeito muito, tenho muita admiração por ele ser um cara justo, honesto e solidário. Parabéns, meu camarada. E parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, tudo de maravilhoso, que você possa viver momentos ainda incríveis e ter muitas conquistas também. Parabéns, Elton, parabéns e continue sempre assim. Um grande beijo, um abraço muito grande. Você sabe o quanto você foi importante na minha trajetória também. E só espero que Deus continue abençoando ele, dando saúde, prosperidade, felicidade
não só ele, mas ele, os filhos, a sua esposa agora, né? Que a gente ama muito também e torce para que junto pro resto da vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva papai! Então eu queria muito mesmo agradecer de coração. Eu fiquei emocionado, chorei muitas vezes ao ouvir o depoimento de vocês, né, de gente que eu tenho muito apreço também, né, que eu amo demais, né, de coração. Eu não convidei ninguém assim gratuitamente para fazer um depoimento, né, e foram depoimentos muito tocantes, muito verdadeiros, né, porque eu não consigo cultivar uma relação que não seja assim, né, de verdade, né, uma relação de amor, né. Então esse amor que nós temos, né, todos nós, assim, isso que nos une, né, esse amor à humanidade, essa esperança que a gente tem, que precisa hoje, né, enquanto a gente está resistindo a esse trumpismo, bolsonarismo, macrismo escroto, né, a gente precisa resistir a isso, porque isso é uma fase, né, a história mostra que isso passa, né, e o Quintana fala, né, eles passarão e nós passarinho. Foi nas águas turvas deste rio que o seu amor partiu, deixando o caboclo a expiar a sua dor passar. Foi talvez boto não morador. Gostaria de dizer assim que nós vivemos uma situação bastante tensa. Foi um momento em que eu estava na casa do Elton e houve um furto. Nós sabíamos quem era, a vizinhança sabia quem era, então o Elton e eu, nós tomamos um goró, né? Mentira, não tomamos não, mas a gente foi lá, criamos coragem, Elton, 2 baixinhos, e fomos resolver a situação na casa do indivíduo. Batemos lá, o Elton ficou, a posição do Elton, ele dava para ele ver o indivíduo, né, ele atendeu, de certo modo até a família do indivíduo, acho que a mãe dele apareceu também. Nesse processo de advertência do Elton, eu fiquei numa posição já um pouco mais atrás, preparado para correr, brincadeira, mas a luz do poste batia em mim a ponto de jogar uma sombra no muro. Então, as pessoas com quem o Elton estava conversando não me viam, viam a imagem que estava batendo na parede, que era uma imagem grande, né? Uma projeção de uma imagem absurda. Então, parecia que o Elton estava acompanhado com alguém enorme. E eram 2 baixinhos. E o Elton, depois da advertência, nós conseguimos nosso alvo, saímos dali, daquele momento bastante tenso, e rimos horrores, assim, sabe? Das histórias que eu gosto muito de contar do Elton, né? Que um dia que, na época não tinha celular, quem tinha telefone fixo já era fantástico, né? Ele veio pra minha casa aqui, ele estava aprontando alguma, com uma ciclana aí que ele estava saindo, mas o pai dela não gostava dele, né? Então ele veio aqui em casa, me chamou lá na cozinha, pegou o telefone sem fio e falou assim: ei, gordo, o pai dela não gosta de mim, da ciclana, né? Não gosta de mim, então se ele perceber que sou eu, ele vai desligar. Eu vou ligar aqui, você fala, você chama ela, tá? Aí eu peguei, tá bom, entendi, Elton. Aí eu peguei o telefone, né? Discou, só que chamava, ninguém atendia, né? Mas aí já que ninguém atendeu, eu não vou perder a viagem, né? Demorou para atender, ele na expectativa olhando para mim, aí eu peguei, fiz de conta que atendi, né? Que alguém atendeu. Falei, alô? Aqui a ciclana está. Aí quando eu olhei do outro lado, o Elton, assustado, né? Falei, pronto, Elton, enganamos todos eles.